Olá, seja bem-vindo ao programa Vale Saúde. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. É um tema que está em todo lugar, o tempo todo, mas que ainda é um pouco difícil de encarar a verdade. Cansaço constante, ansiedade, falta de sentido, pressão para dar conta de tudo, esquecimento. Muita gente segue no automático até o corpo e a mente pedirem socorro. Para essa conversa hoje, estamos aqui com a psicóloga Karen Scavicini. Karen, me corrija. Scavacini. Vamos fingir que eu não errei o nome dela, que é fundadora do Instituto Vitaleri, referência nacional em saúde mental, prevenção e pós-venção do suicídio. Karen, obrigado por estar aqui, tudo bom? Obrigada, tudo bom. Desde já peço desculpas por errar seu nome. Imagina, é normal. Só faltou você fazer a entonação com a mão também, o Scavatini. Aí Scavatini. Era perfeito. O Mário Carbonieri, eu Tá. podia ter Isso. falado certo. Desculpa, Karen. O monge Satyanata é um consultor, ex-consultor que trocou a rotina acelerada pelo monastério, pela meditação e por uma vida mais calma. Hoje ele compartilha com a gente essa experiência e como a presença e o equilíbrio o ajudaram a lidar com a ansiedade. Tudo bom, monge? Tudo bem, e se eu não puder compartilhar essa paz que eu fui buscar no monastério, a minha missão de vida não é cumprida. Então, eu quero agradecer de vocês me chamarem, porque eu poder compartilhar faz com que eu valide aquilo que eu vim fazer nesse mundo. Obrigado. Não é a primeira vez que eu converso com um monge, então é sempre um prazer encontrá-lo, tá? E temos a presença da Dani Sanches, uma consultora de marketing que foi diagnosticada com síndrome de burnout em 2019 e hoje compartilha com a gente a sua história para ajudar outras pessoas a reconhecerem os sinais antes do limite. Tudo bom, Dani? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Muito especial estar aqui, muito especial conhecer um monge. Muito especial estar com a doutora, psicóloga, e muito especial estar com você. Obrigado por estar aqui com a gente e poder contar um pouco sobre a sua experiência. O esgotamento ele não aparece de uma vez, né? Ele vai sendo empurrado, adiado, ignorado na correria do dia a dia. Dani, me conta quanto tempo você levou para perceber que não estava bem e como é que foi que isso aconteceu? Bom, eu praticamente não percebi, né? Perceberam por mim. Eu não estava bem há meses. A única fala que eu tinha para todos era: nossa, eu me sinto uma panela de pressão e eu vou explodir. É uma panela de pressão das antigas com pinos, tá, gente? Não a elétrica que não explode. Era uma das antigas mesmo. Eu sou uma panela de pressão e eu vou explodir. Era só isso, eu só conseguia verbalizar isso. E rotina, dia a dia, muito louco o tempo inteiro. E um dia eu trabalhava numa empresa, numa grande corporação, multinacional, 13 idiomas, 4 fusos, vida louca, muitos países, muitos escritórios. E um dia a minha equipe me chamou para um one-on-one de: precisamos te falar, olha, tem alguma coisa muito errada com você. E eu parei para escutá-los e falei: olha, realmente, meu marido também está achando que eu estou meio esquisita. Acho que eu vou no médico. Esquisita em que sentido? Eu não tinha mais memória. Eu repetia as mesmas coisas 999 vezes. Eu não sabia mais pronunciar algumas palavras. Eu, comunicadora, comunicadora, não conseguia mais falar direito. Então eu ia para uma reunião. Numa reunião eu até me esforçava para ser mais compreendida. Então talvez eu adequei as técnicas dos monges e eu falava bem devagarzinho. Mas no dia a dia em casa, numa rotina normal, eu falava super embolado. Então às vezes para o receptor não chegava a mensagem. E daí eu procurei um primeiro neurologista, porque daí eu falei: olha, e eu vou falar isso com muito cuidado, entendam de uma forma muito boa. Falei: eu devo estar com um tumor no cérebro, é isso, porque está atingindo minha fala, minha memória, eu devo estar com alguma coisa no cérebro. E daí fui num primeiro neurologista, fui num segundo neurologista, num terceiro neurologista. Todos eles me pediram exames, ressonância e tomografias e etc. Até que o quarto falou: olha, Dani, eu não vou te mandar para um próximo exame. Isso nem é prejudicial para a saúde e tal. Agora você vai para um psiquiatra. E daí foi todo o caminho, entre aspas, mais difícil, que não era... Porque na minha cabeça, né, gente, que estava ali totalmente descoordenada, desorientada, era:
tumor, eu vou no oncologista, eu vou fazer cirurgia, vou fazer químio e vai ficar tudo bem. E daí o caminho foi outro, foi um tratamento totalmente diferente, psiquiatra, psicólogos, psicotrópicos e muitas, muitas reflexões. Doutora Karen, o termo burnout, ele é muito comentado, mas nem todo mundo realmente entende quais são os seus sintomas, né? E o que define, do ponto de vista psicológico, um quadro de burnout? E por que tanta gente confunde com cansaço normal e demora para buscar ajuda? Bom, o burnout ele tem relação com o esgotamento, muito ligado ao trabalho, né? Sempre ligado ao trabalho. E além do esgotamento, pode ter um afastamento emocional das pessoas, pode ter um cinismo. E por que é muito difícil a gente perceber um burnout? Porque é normal quase hoje na nossa sociedade ter uma pressão constante por desempenho. A gente tem que trabalhar e nós somos ensinados que tá tudo bem, está cansado, continua, respira e vai. Fim de semana tá aí. Fim de semana tá aí e agora a gente nem praticamente tem muito fim de semana, porque com os nossos aparelhos é o tempo inteiro a conexão. Então, a gente vive numa sociedade, numa cultura onde performar, fazer é o mínimo esperado. O que faz com que seja muito difícil perceber quando o cansaço está ultrapassando um limite. Quando começa a ter um esgotamento tão grande que o sentido de vida começa a ser revisto, né? Mas às vezes revisto a duras penas, porque é só quando grandes sintomas acontecem que as pessoas param. E às vezes precisa, inclusive, você ter quase uma síncope para poder entender que tem algo ali que está acontecendo. Porque até essa questão do diagnóstico, ela é muito delicada, porque a gente não quer parar. Não quer entender que, puxa, será que isso tem a ver com um excesso de trabalho? E o excesso de trabalho, ele começa aos poucos. Você vai ultrapassando os seus limites pouco a pouco. Porque se você tem uma rotina e, de repente, você tem semanas onde você trabalha 12, 15 horas por dia, você fala, nossa, que diferente. A questão é que você vai acostumando isso no seu dia a dia e as pessoas vão achando que, nossa, multinacional, você é uma ótima funcionária, colaboradora, aquela que faz tudo, que não tem problema para trabalhar, só que isso custa. E esse custo... O nome desse custo é burnout, é quando se tem realmente um esgotamento, uma exaustão muito grande que faz com que você precise parar e rever essa relação com o trabalho. Uma dúvida que talvez muitas pessoas tenham, e me perdoa se eu fizer uma pergunta que não faça muito sentido, mas existe uma diferença de burnout e estafa? Existe. A estafa seria um nível a menos do que o burnout. Então você vai chegando ao cansaço, você pode chegar a uma estafa. O burnout é o nome mais moderno, porque a gente antes até falava de estafa, mas ele é um nível ainda acima, porque ele vai ter mais consequências, mais sintomas e mais consequências. Perfeito. Eu acho que mais perdas, né? Então, existem as perdas cognitivas, existem as perdas emocionais, as perdas de relação. Eu acho que é um momento para quem sofre ou sofreu já disso, que ele perde muito, ele se afasta. Uma coisa que minha terapeuta falava na época era: a pessoa ela se afasta de quem ela é, ela deixa de ser aquela pessoa. E realmente é isso que eu sinto hoje, com esse controle, porque eu não acredito na cura do burnout, eu acredito que é como se fosse um vício mesmo, é um vício no trabalho, diferente de vício de álcool e de outras coisas, é um vício no trabalho, então eu tenho que estar vigilante o tempo inteiro, porque eu gosto de trabalhar. Para mim me dá prazer, me gera dopamina e etc. É muito legal. Eu trouxe aqui para vocês quantas situações antes da gente começar, que todas elas envolviam trabalho. Eu não fui passear, tá, gente? De helicóptero, eu fui trabalhar. A gente estava conversando aqui, né, a Dani estava contando que andou de helicóptero esses dias e estava todo mundo aqui angustiado, querendo saber mais informações. Deixa eu trazer o Monge para a conversa. Monge, Satyananta, você viveu um caminho de virada, né, na sua vida, de consultor, executivo, ao monge, buscando calma, presença e sentido na sua vida. Em que momento você percebeu, ali
não só na sua vida profissional, que você precisava mudar de rumo como um todo? Há muitos e muitos anos, eu era uma pessoa bastante ansiosa. E aí, trabalhando numa empresa de alto desempenho, um dia conversando com alguém que era o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe. Ele me olhou e aí, naquele treinamento, e para me testar, ele olhou para mim e perguntou: quais são os 5 livros mais importantes que você já leu? E eu gaguejei alguma coisa para ele, mas assim que eu terminei aquela conversa, eu percebi no meu mundo interno, na minha sinceridade do meu coração, que os livros mais importantes, que mais tinham me transformado, não eram sobre empresas, trabalho, desempenho. Eram livros de olhar para o ser humano como esse ser extraordinário que tem um potencial de desabrochar e ser feliz. Eram livros que falavam do profundo que a gente tem dentro, falavam de espiritualidade, de psicologia, que eu tenho tanto para aprender aqui. Falavam da nossa jornada humana. E aí eu comecei a me perguntar, o que eu estou fazendo lidando com estratégia de business, se na verdade o meu chamado e o que eu faço com amor e com presença é algo de monge. E aí eu entrei em contato com um monastério que eu já conhecia um pouquinho e falei, posso ir aí conhecer vocês? Então nasceu de um desespero, de uma inadequação. Como tantas mudanças vêm dessa quebra, né? Dessa ruptura, Dani, como ela está aqui tão sinceramente, tão lindamente contando para nós. A quebra muitas vezes é necessária. Ela é o aviso para a gente que não dá mais. Então, por mais que ela seja dolorida, ela é muito bem-vinda, porque ela é o agora chega. Ela é o momento onde a saúde vai começar a ser retomada. Então, a crise e a demolição se tornam indispensáveis para construir a casa nova. A minha casa nova era uma cabana no meio da floresta. Eu larguei tudo e fui morar numa floresta mesmo, floresta, gente, assim. Você caminhava 10 minutos para chegar no monastério e a cabana não tinha eletricidade, não tinha água, tinha aranhas, tinha animais selvagens em volta. Em que lugar foi isso? O monastério é do sul da Índia, no Sri Lanka. Mas teve uma guerra civil que ainda está acontecendo no Sri Lanka. E eles estão reconstruindo o monastério na ilha de Kauai, na selva de Kauai, que é onde foi filmado o Parque dos Dinossauros pelo Steven Spielberg. Ele inclusive visitou o monastério. E alguma coisa. Então assim, é selvagem o negócio. E muito bonito. Então, eu larguei tudo e fui morar numa cabana. Mas eu larguei porque havia um grande vazio dentro de mim e uma tristeza que não se preenchia com os sucessos comuns das pessoas. A gente fica pensando, tá quase, assim que eu conseguir essa promoção para esse cargo, assim que eu conseguir essa outra coisa, o meu vazio vai se preencher. E o meu vazio só aumentava. A hora que eu fui morar numa cabana, com um colchão de 2 centímetros de altura, num grande desconforto e numa grande alegria, preencheu. E aí eu falei, tem algo aqui para mim. É como se o vazio de lá, não tem nada em volta, te encheu como um todo. Vocês já passaram alguma situação em que tem uma música baixinha tocando, mas tem barulho? A hora que acaba o barulho, você volta a ouvir a melodia. E a alma da gente é um pouco assim. Ela está sempre trazendo impulsos, trazendo coisas. A música do nosso interno não para. Mas o barulho externo sobrepuja e silencia isso. A hora que você entra no que aparentemente é vazio, você descobre que o vazio não era vazio. O vazio não é falta nem ausência. O vazio é a revelação de algo mais sutil que estava presente. Quando a mente pede ajuda, o acesso não pode ser uma barreira. Por isso, a Vale Saúde facilita o cuidado com a saúde mental e física em um só lugar. Pelo aplicativo, você pode agendar consultas, exames e terapias de forma simples, sem burocracia, direto pelo celular. Com até 80% de desconto em serviços médicos, a Vale Saúde ajuda você a dar o primeiro passo para cuidar de si. Os alertas, eles nem sempre aparecem de forma clara. Eles se instalam aos poucos e vão sendo normalizados na nossa rotina. Doutora Karen, quais são os sinais de que alguém pode estar a caminho de um colapso? E o burnout, ele pode levar a pessoa ao suicídio? Bom, os sinais, eles podem ser tanto questões ligadas ao sono, à alimentação, lapsos de memória, como o Dani muito bem falou, começar a ser mais, às vezes, agressivo, irritado dentro de uma equipe, preencher todos os espaços possíveis do dia com o trabalho,
ter um afastamento emocional, seja da família, seja mesmo no trabalho, a pessoa fica mais embotada, fica mais para dentro, se sente cansada mesmo depois que ela descansa. Então não é uma boa noite de sono ou um fim de semana que resolve a situação. Começa a ter um esvaziamento mesmo, né, de sentido do porquê que aquilo está sendo feito, e o corpo vai entrando realmente é como se os alertas estão o tempo inteiro acesos, mas eles não são olhados. Até que você tem uma situação onde você precisa parar para olhar para tudo isso. E sim, pode levar a quadros depressivos, pode levar a ansiedade e também pode levar ao suicídio. Porque aumenta a vulnerabilidade de uma pessoa. É claro que quando a gente está falando especificamente de suicídio, nunca é uma coisa só. Né? Nunca é só uma peça desse quebra-cabeça. São sempre muitas situações que ocorrem ao mesmo tempo. Porém, uma pessoa que está numa situação de burnout, ela está numa vulnerabilidade muito grande. E às vezes, se ela não consegue ter acesso a tratamento, se ela não consegue fazer esse olhar do como vai ser essa vida, né? Se o trabalho não é o centro de tudo mais, e ter esse trabalho através da psicologia, ele é doído, porque você tem que olhar para muitas coisas ao mesmo tempo. Porque tem pessoas, você muito bem trouxe, o trabalho, ele traz alegria para muitas pessoas, ele traz felicidade. Dani falou isso também, é o prazer, ele está ligado ao prazer. E como que você consegue tirar o prazer que está só no trabalho e dividir entre outras áreas e poder também entender a partir do que você trouxe nessa arte do vazio e fazer com que o vazio seja fértil, ou seja, brote coisas novas desse vazio, brote um jeito novo de viver e de se relacionar com as pessoas, com a família e com o trabalho. Fazer só uma observação de que a gente não pode achar que o burnout ele é individual, porque ele é também um sintoma de uma, não só sociedade, mas às vezes de uma empresa que tem relações que são muito tóxicas, de ambientes onde você não tem o direito praticamente a descanso, você tem que performar o tempo inteiro. Então, tem uma questão que é individual, mas tem uma questão que é do ambiente de trabalho. Eu queria acrescentar duas coisas, doutora. Em relação ao ambiente, são ambientes abusivos normalmente, né? Existe algum tipo de assédio ali. E também, dos sintomas, existem muitos físicos. Por exemplo, eu perdi talvez uma parte muito grande do meu cabelo na época. Eu tinha feridas no couro cabeludo, feridas purulentas mesmo, que elas eram geradas a partir do nada. Eu não tinha uma doença crônica para isso. Eu tinha feridas pelo corpo, eu tinha manchas pelo corpo, eu tinha desarranjos gastrointestinais mesmo durante meses e achando que estava normal. E não é normal uma coisa dessa, né? E a gente passa a normatizar coisas que não são normais. Eu ia, aproveitando esse seu gancho, tem algum alerta que você acha que você deixou passar batido? Todos. Todos. Quando o cabelo começou a cair, quando apareceram feridas pelo meu corpo, eu fiquei com o corpo todo manchado. Eu já dei uma palestra que eu apresentei algumas fotos sobre isso. Eu precisei cortar o cabelo curtinho para que ele voltasse a crescer. Então, existem aí vários fatores. Monge Satyanata, hoje você trabalha, você vive de meditação. Quais práticas você indicaria para quem precisa se reconectar consigo mesmo? Eu começo dizendo assim, primeiro, para participar aqui, porque a conversa está muito gostosa. Obrigado, Dani, de contar para a gente com tanta sinceridade, tanta clareza, tanta abertura, porque parte do problema é que a gente não fala. E ao falar, você protege as milhares de pessoas que vão te ouvir. Então, aprender com os enganos dos outros é a maneira mais barata de aprender. Aprender errando é sempre caro, é sempre dolorido. Aprender observando é uma maneira sábia de aprender. E que muitas pessoas possam, no primeiro fio de cabelo perdido, te ouvir e aí perceberem, opa, eu preciso talvez meditar. Então, olha para Dani, ouça talvez o que ela está trazendo e aí fale, eu preciso de ajuda.
de terapia, de uma psicóloga competente, de um monge, de uma meditação. No fundo, nós três aqui andamos juntos, mas o primeiro é o alerta. Começa com a Dani, é o mais importante. E antes de falar um pouquinho de meditação, eu queria dizer para as pessoas, ouçam a doutora Karen. Quando ela fala para a gente sobre o nosso mecanismo de que a gente vai demorando para perceber que aquilo está se tornando inaceitável e que nunca é individual esse burnout, ele faz parte de um ecossistema que é nocivo para nós. Eu tenho a impressão, eu aprendi como monge, que nós somos um pouquinho vítimas da excelência do nosso equipamento cerebral e cognitivo. A gente é tão bom de ir aguentando firme, e a gente vai aguentando firme, e esse tal de piloto automático é um perigo. Porque a gente vai, e aí a gente tropeça, mas o nosso cérebro compensa. E aí a gente pensa, eu não posso falhar. O que é um pouco de loucura, porque se eu torço o tornozelo, eu não tenho vergonha de falar que eu não vou correr. Mas se eu torço um conceito mental, eu fico com vergonha de falar dele, o que é um absurdo. Por que a gente não tem esse entendimento que uma parte da nossa mente pode ter dado nó? Isso é vergonha, mas o meu tornozelo, eu não tenho vergonha se ele torcer. Então, nesse caminho da sinceridade, do alerta, a gente tem que tomar cuidado, me parece, com o piloto automático. Se a gente chega num avião e o comandante do avião fala, bem-vindos, a gente vai viajar aqui, eu nunca fui a esse avião, não entendo nada, mas o piloto automático é ótimo, fiquem tranquilos. Eu não sei a Dani que anda de helicóptero, sai voando por aí, mas eu desço, gente, eu desço do avião. Eu que sou tranquilo, desço do avião. Porque o piloto automático não é para tomar as decisões importantes da nossa vida. Isso. E a gente vai deixando. Então, esse piloto automático, uma das coisas que ele nos leva é um entendimento errado do ambiente de trabalho, assim me parece. Pegando o que a doutora Karen disse de que esse burnout não é individual, ele faz parte de uma conjuntura. A empresa compra o seu tempo, mas ela quer a sua performance. E nesse vão existe um grande desentendimento. Porque como ela está pagando pelo seu tempo e as suas horas, mas o que ela quer é ação e entrega, existe o desentendimento de, peraí, então eu tenho que usar todo esse tempo para produzir, mesmo que o ambiente tenha se tornado contrário à produção. O ambiente tenha se tornado algo em que eu gasto mais tempo interagindo com atrito, cansado, infeliz, tendo que acalmar os egos dos outros, vibrando e vivendo a 40% do meu potencial. Então, mas eu estou dando todo o meu tempo para a empresa, que é o que ela comprou. Mas não é o que ela quer, gente. Ela quer o seu brilho, ela quer a sua performance. E, frequentemente, a empresa se confunde, porque ela está comprando o seu tempo. Mas não é isso que vai fazer você crescer na sua carreira e alcançar os seus sonhos. Então, cabe a nós sair do piloto automático. E aí entender, peraí, ela comprou meu tempo, mas não é o tempo que ela quer. Ela quer o meu brilho, a minha criatividade, a minha fluidez. Então a gente tem que reinventar o trabalho a cada instante. Reinventar a si mesmo a cada instante. Olhando para dentro, como a psicologia ajuda demais, e também a meditação. Então a gente chega na resposta que eu queria te dar. Meditar é um ato de rebeldia. O mundo está um caos, você fala, eu não vou compactuar com essa loucura que vocês estão passando. Com licença que eu vou ter paz. Com licença que vocês estão aí respirando rápido e falando com ansiedade e com medo. E eu vou ter a paz que eu estou buscando. É um ato de ir ao contrário desse mundo tão automático, tão cansado, tão desgastante. Existem milhares de meditações e quanto mais adequadas elas forem para aquele instante, mais eficazes elas serão. E todo mundo pode meditar, porque todo mundo tem cérebro e todo mundo tem pulmões. Meditar não é você entrar no vazio. Isso é um dos milhares de estados meditativos. Meditar é você retomar o controle do seu ser, lembrar quais são os seus sonhos, reencontrar seus potenciais, descobrir os seus enganos, que aí você leva para a doutora Karen ou para alguma terapeuta. E aí você vai se reestruturando com um encantamento sobre si mesmo. É você ir buscar de volta o seu 100% de potência e não se conformar com ser os 30% de si mesmo. Aquela pessoa
gasta e sugada que o mundo vai te tornando. Então, meditar é um reencontro com o teu potencial e tua luz. E eu, que sou monge, acho muito necessário. Bom, vou terminar esse bloco com uma última pergunta, rapidinho para a doutora. Quando ela percebe que ela não está bem, que tem alguma coisa errada, qual que é a primeira coisa que ela tem que fazer? É desabafar com alguém, procurar uma ajuda profissional? O que a senhora indica para, logo de cara, para a gente tentar resolver um possível problema? Procurar ajuda, né? Procurar ajuda profissional. Então, às vezes começa pelo neuro, porque ir para o psiquiatra direto é muito difícil. É difícil pela própria questão do estigma que a gente tem com relação à psiquiatria e com a necessidade de tomar remédio. Então, ir para um psicólogo, fazer uma avaliação, ir para um psiquiatra, são os caminhos indicados. Agora, às vezes, você começa falando com alguém que você conhece. Dani deu um exemplo excelente. Foi ouvir o que a equipe tinha a dizer e que o marido já estava falando, né, e que às vezes é difícil a gente querer ver. Então, às vezes, quando a gente percebe, é conversar com alguém que conhece, fala, você tem visto que eu estou diferente? Você tem percebido alguma coisa? Porque isso vai dando, vamos dizer assim, mais força para ir atrás de um profissional da saúde mental. Mas, com certeza, um profissional da saúde mental é fundamental para lidar com toda essa situação. A gente sabe que quando se trata de saúde mental, a informação e acesso fazem toda a diferença. Com a Vale Saúde, você conta com uma rede credenciada de mais de 3.000 clínicas e profissionais, em mais de 60 especialidades, com qualidade e preço justo. É cuidado contínuo, possível e acessível. Quando o esgotamento chega ao limite, ele não afeta só o trabalho. Ele afeta a sua autoestima, as relações, como a Dani falou, e a forma como a gente se enxerga. A partir daí, o caminho não é tão simples, né? Ele envolve tratamento, medicamento, apoio e muitas vezes a necessidade de reaprender a viver. Dani, depois de tudo que você viveu, como aconteceu sua reconstrução interior? Que apoio você recebeu e que você considera que foi fundamental na sua recuperação? Olha, eu fiquei até arrepiada, assim, com a sua fala de verdade. Eu sempre falo para as pessoas, eu me reconstruí e eu só consigo hoje estar inteira de novo, ser uma pessoa muito melhor do que eu era, inclusive eu sou, nossa, infinitamente melhor do que eu era, por alguns pilares, não foi uma ou outra coisa, foi a ajuda da terapia, que foi absurdamente fundamental, foi a ajuda do psiquiatra, que foi hiper assertivo com o medicamento que ele me trouxe. É super interessante que quando eu fui no psiquiatra, eu fui num primeiro, eu não confiei nele. Fui num segundo que foi indicação. Confiei nele, falei, tudo bem, eu vou tomar o que você está me falando, mas doutor, quanto tempo? Porque na minha cabeça, 2 meses de remédio estava perfeito já, né? Porque eu não tinha nada. E ele falou, olha, Dani, não existe tratamento medicamentoso para esse tipo de situação com menos de 2 anos. Isso me chocou, mas eu falei, tudo bem, eu vou tomar o tempo que for necessário. Então, os medicamentos, a terapia, o psiquiatra, o meu marido, que segurou uma barra daquelas bem pesadas, que foi muito difícil para ele também, porque não adoece só uma pessoa, né? Adoece uma família toda. Com certeza. E a rede de apoio. Hoje eu estou um pouco ausente, mas eu faço parte de um grupo que chama Burnoutados Anônimos, que eu encontrei na época que eu estava em burnout. É uma analogia mesmo aos alcoólicos anônimos. Isso é um grupo de acolhimento que não substitui os psicólogos, não substitui o psiquiatra, os medicamentos, pelo amor de Deus, mas é um grupo de apoio, de acolhimento, de pessoas que estão ou já passaram por isso. E lá eu conheci Carol Milters, que é uma pessoa que fala muito sobre saúde mental, mas ela não está no Brasil, por isso que ela não pôde estar aqui, ela pediu para que eu viesse. E foi aí que eu consegui me reconstruir, escutando como o monge trouxe, escutando a história do outro, porque elas todas se conectam. A doutora deve ter isso muito claro para ela, como todas as histórias são muito parecidas e chegam mais ou menos do mesmo jeito. E se tudo der certo, elas terminam no mesmo jeito, que é com a reconstrução dessa pessoa. E hoje eu me sinto reconstruída, eu me sinto 100% nativa
Me sinto vigilante, porque o tempo inteiro eu preciso estar vigilante. E assim, o monge trouxe isso agora há pouco, falando que precisa desconstruir para reconstruir. E essa reconstrução me fez muito, muito melhor. Podia ter sido no amor, né, monge? Não precisava de tanta dor? Acho que não. Vou dar uma pista pra gente. Olha só que interessante. O ego, ele cria coisas duras. E para construir uma coisa nova, é como reformar uma casa. O ego da gente precisa de um pouco de demolição, tem um monte de poeira. Então talvez o nosso brilho interno cresça como uma árvore. A criatividade, a alma, o potencial, ele vai indo. É um crescimento bonito. Mas se eu quiser fazer crescer uma casa, eu tenho que demolir a parede anterior. Então o ego cresce muito pela dor e talvez a nossa alma, a nossa essência, cresça pelo amor. E eu estou tão feliz que você agora pode crescer pelo amor. É verdade. Monge, vou puxar um pouco aqui, trazer para um pouquinho do que você já está falando, mas a gente se sente muito culpado, né, de desacelerar. Porque a gente acaba, eu vou dar prioridade aqui para o meu descanso, para o meu autocuidado, ao invés do trabalho. Como é que você acha que essa narrativa ela pode ser mudada? Eu vou contar uma história que eu já contei antes, mas eu acho tão importante, me permitam. O mestre Tomate. Eu estava no monastério e conforme você entra num certo nível de perceber o mundo, até as coisas simples vão se tornando seus mestres. Então, havia um dos monges que era o cozinheiro para todo o grupo, mas uma vez por semana, para ele descansar, lá ia eu cozinhar para os 30 monges. E eu tinha 2 horas para cozinhar para 30 pessoas. Então eu tinha uns tomates para picar e eu falei, eu não tenho tempo de afiar minha faca. E aí eu fui lá cortar o primeiro tomate, esmaguei o tomate, porque a faca estava sem corte. Aí eu fui no segundo e aquilo começou a me tomar tempo. E aí eu percebi que por não ter parado para afiar a faca, eu estava levando o triplo do tempo. Eu tenho um aluno de meditação, um executivo, que diz que ele não tem tempo de não meditar. Porque se ele medita de manhã, uma decisão que levaria para ele meia hora, ele toma em 10 minutos. Ele está com clareza. E aí, não é só meditar, Mário. Então, por exemplo, você desde o início aqui está nos tratando, e eu percebi, com grande carinho. Você tem uma maneira acolhedora de nos fazer nos sentirmos à vontade. Obrigado. Isso faz parte do universo da meditação. É deixar a vibração entrar na gente, perceber, receber o amor que está sendo oferecido. Então, se você para e entra num estado meditativo, você respira um pouco, olha a janela, entre uma correria e outra. De certa maneira, é como se a gente falasse, se você está com pressa, vai devagar. Porque aí você vai deliberadamente, intencionalmente, e aí você erra muito menos. E vai direto ao ponto, ao invés de ficar andando pelo labirinto. E aí a gente começa a perceber uma diferença daquilo que é tão falado, resiliência. Resiliência foi fundamental na minha vida de monge, para eu aguentar acordar de madrugada e trabalhar tanto no monastério e meditar das 5 da manhã às 8 da manhã e depois ir trabalhar. Com tudo, escrevendo a revista do monastério, pilotando o trator, aprendi a operar a escavadeira, faz de tudo. Mas a resiliência é para ser algo que esvazia o seu tanque. Ela não pode te dilacerar, ela não pode arrancar pedaços. A hora que a Dani estava perdendo pedaços dela, que o marido não a reconhecia, que ela perdia pedaços da criatividade, perdia pedaços do vocabulário, perdia cabelo. Se algo está te arrancando pedaços, não é resiliência. Aquilo, você está sendo dilacerada e arrancada pelo voraz monstro da vida corrida. Então, resiliência, gente, é para ser uma força de vontade que faz você dar todo o seu combustível, mas você não arranca pedaço de você mesmo. E assim, nessa vida presente, nesse afiar da faca, no corte límpido do tomate, você vai ser mais produtivo, que é o que a empresa quer, é o que a sua vida profissional pede, é criatividade, produção e excelência. Não é um tempo que é pouco eficaz, é uma versão eficaz e feliz de você. Dá para ser as duas coisas. Nossa,
aprendi tudo agora. Mas acho que eu ainda estou muito impactado por uma coisa que a Dani falou, que é que a gente não passa por isso sozinho, né? A gente começa a dar sinais para os outros, assim, e isso eu ainda fiquei com isso na cabeça. Eu até queria perguntar para a doutora Karen, qual que é o papel da rede de apoio em alguém que está passando por isso? É fundamental. Fundamental. Sem rede de apoio fica muito mais difícil. Quando a gente compartilha a dor, é mais fácil da gente ultrapassar uma dor. Passar sozinho traz muita solidão, né? E a solidão, ela adoece também. Então, a rede de apoio é fundamental nesse processo, né? Até quando a gente olha hoje o que se fala da psiquiatria, do estilo de vida, ela vai trazer a importância do exercício físico, que também tem um papel importantíssimo nesse reequilíbrio do sono, da alimentação, dos vínculos e redes, para além do cuidado psicológico e psiquiátrico. Então, a gente precisa olhar a pessoa como um todo. E a rede de apoio vai ser um ponto de suporte muito grande. O que você trouxe da resiliência, muitas pessoas que chegam no burnout são pessoas que são extremamente resilientes e que trabalham muito. A gente também precisa descaracterizar as pessoas que chegam no burnout como alguém que não deu conta, não conseguiu. Muito pelo contrário, né? É que é tanta coisa e você vai pegando e vai fazendo e muito competentes no que fazem. Então, também mudar um pouco esse olhar. E a rede de apoio funciona bem se a empresa também colabora. Porque não adianta também a gente construir toda uma rede de apoio, aí você tem uma palestra bonita, um app de acesso lá de saúde mental, mas aí você está num ambiente onde o seu chefe, ele te assedia, onde você não consegue ter pausas regulares no trabalho, ou você não consegue parar o trabalho para ir para a sua terapia, você não tem um espaço de segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. O que isso significa? Você poder também ser vulnerável dentro desse espaço, né? Você ter, de repente, uma questão de saúde mental, vai poder falar e poder compartilhar isso. E olha, quantos líderes que a gente não vê passando por situações de saúde mental e que precisam chegar aí até o limite para poder se dar o direito a ter um cuidado. Então, quando a gente começa também a ter um olhar mais preventivo, um olhar mais cuidadoso, mas também tem a abertura para esse olhar, junto com uma rede de apoio, aí, vamos dizer assim, toda essa reconstrução, né? Achei tão bonito que você trouxe da casa, toda essa reconstrução, a gente limpa o terreno para poder brotar de novo. Cuidar de si também é saber pedir ajuda e respeitar os próprios limites. E a Vale Saúde está aqui para apoiar esse cuidado, com acesso a consultas, exames, medicamentos e terapias online. Um apoio que ajuda a cuidar da saúde física e emocional, onde você estiver, no seu tempo, sem complicação, sem excessos. Acesse o site e conheça as vantagens da Vale Saúde. Depois de um período de esgotamento, muita coisa precisa ser reorganizada, né, gente? A rotina, as expectativas, os limites, a relação com o trabalho e com o tempo. A gente estava falando aqui, antes de voltar, eu queria retomar esse assunto, pedir para a Dani nem terminar o assunto aqui com a gente para falar durante a gravação. Depois de tudo que você passou, Dani, o que você acha que realmente mudou na sua vida? O que é prioridade que você não abre mão? E aí eu vou fazer aquela pergunta, o que te ajudou? Hoje eu não abro mão do meu bem-estar. Isso é primordial e é indiscutível e é inegociável. Hoje eu sou consultora, perfeito. Eu tenho uma consultoria aberta, que foi de uma forma hiperorgânica que isso aconteceu justamente. Estava num ambiente, mais uma vez, porque daí os alertas, as red flags estão ali o tempo inteiro, né? Você consegue perceber de longe quando vai dar ruim. E eu estava já num ambiente nocivo, extremamente tóxico, com pessoas difíceis, e eu falei, não dá. E falei, a minha opção é sair, e tá tudo bem, eu vou fazer outra coisa. Não pensei em ser monge, mas pensei em comprar uma Kombi azul e ir vender café na rua. Era isso, era a minha nova história de vida. Não fiz isso, mas virei consultora. Dentro da consultoria já perdi contas e clientes porque o respeito é inegociável. Não tem negociação nisso. O que eu estava conversando com o Sati e com a doutora aqui é que um momento muito marcante para mim foi
quando eu desconstruí total, principalmente a autoimagem. Eu tinha um cabelo mais ou menos como ele é hoje, Chanel, só que loiro, totalmente corporativo e tal. E eu decidi passar a máquina. E eu passei a máquina zero no cabelo. E foi uma das maiores libertações da minha vida. Porque era só eu. Não existia mais essa preocupação com a aparência, não existia essa preocupação com a estética. Existia eu como eu sou. Praticamente, eu acho que seria nua e crua, era assim. Eu estava ali entregue, nua e crua, de como eu sou. E foi uma das melhores sensações da minha vida. Eu passei algo muito parecido quando eu raspei o cabelo, e o próprio princípio dos monges, de você raspar a cabeça abandonando quem você era ontem. Joga fora aqueles cabelos que cresceram ontem, mês passado. Joga fora, esteja no agora e deixe-se apresentar-se sem parar para pensar como eu vou me pentear, qual vai ser a opinião do outro. Então, esses pontos de ruptura e esses rituais, Dani, a gente tem tanto medo de ruptura, quando na verdade ela é o marco de início da cura. Como a doutora Karen falou, a ruptura é dolorida, mas ela é uma bênção, gente. Ruptura é uma bênção. E aí, depois que você consegue passar por aquele início, você já está no caminho de se tornar uma versão muito melhor de si mesmo do que você imaginava. Porque isso também é algo que a gente não fala, mas todo mundo que caminha por esse caminho, que a Dani está contando aqui para a gente com tanta sinceridade, tanta verdade, você não volta ao normal, você vira muito melhor depois. Monge, e na sua visão, o que significa ter uma vida equilibrada nos dias de hoje? O que é essencial e que a gente deveria buscar para não chegar a um esgotamento físico e mental? Eu costumo observar no mundo das pessoas que estão muito cansadas que a gente tem dificuldade de sair da superfície. Porque você mergulhar em um pouco de profundidade requer você pausar. Os monges até costumam dizer, o desejo gera movimento. Eu quero trabalhar mais, quero ser promovido, então eu vou fazer esse trabalho, vou fazer isso. O desejo gera movimento. Eu quero água, eu pego a água. O desejo gera movimento. Mas o prazer e a presença ocorrem na pausa. Então, eu estava aqui conversando com a doutora, e é verdade o que eu vou falar, gente. Enquanto ela estava me ensinando algumas coisas, a doutora Karen tem um olhar de acolhimento, de profundidade, de atenção, que nem todo mundo tem. Isso quer dizer que ela tem uma vida interna investigada, ela olha para dentro, e ela olha para dentro das pessoas. Só esse olhar já significa algo que a gente tem que parar para sentir. E o prazer ocorre na pausa. Se você toma sorvete na frente de um filme, você ingere as calorias sem nem sentir o prazer do sorvete. Você esquece do sabor. Se você não pausa para meditar, para olhar nos olhos, para agradecer a experiência tão sincera trazida por alguém. Se você não pausa, você não tem prazer. Se você não tem prazer, você não está no agora. E aí você começa a falar, minha vida está vazia. Por quê? Não é que você não teve situações legais, é que elas não te alimentaram. Você estava imune àquilo que ia te curar. Então, eu tive uma experiência extraordinária de passar muitas e muitas horas gravando meditações. A gente fez um app de meditação chamado Atma, e eu gravei 1.200 meditações, então eu estava na frente do estúdio, estava no estúdio, na frente do microfone, e aí eu tinha que entrar em meditação, para ir gravando as meditações, ali no microfone, para ajudar as pessoas. Porque como eu estava falando aqui, a Karen, é necessário que você tenha algo que te socorra naquele momento, que possa estar no seu celular um pouquinho de ajuda, mas que também a ajuda possa ser um abraço, um marido que acolhe, ou uma fé e uma oração. Então, o que eu acho que as pessoas precisam é essa vida de não só movimento e desejo, mas sair da superficialidade entrando no significado. E se o app que a gente fez, o Atma, puder ajudar, todos nós que fazemos nos sentimos imensamente recompensados. Porque esse tipo de ruptura, esse ato de rebeldia, como é a meditação, sair da loucura do mundo, que vai levando a gente para o processo de cura. E depois que a gente está curado, que a gente já está bem, mas a gente não quer voltar para o nosso limite, doutora,
O que dá para mudar no dia a dia para a gente se proteger, para ficar bem consigo mesmo? Que práticas e hábitos você recomenda? Bom, acho que o Sati já trouxe muitas coisas, né? Acho que você poder partir do autoconhecimento. E a gente só pode mudar de novo a partir do que a gente é ou do que a gente sabe e não de como a gente gostaria de ser. E poder, por exemplo, conhecer quais são os pequenos sinais que cada um tem de quando a coisa está saindo do desequilíbrio. Eu não estou falando quando está tudo muito ruim, porque daí é até mais fácil de perceber. Mas quais são os pequenos sinais? Às vezes é o sono, às vezes é uma irritação, ou eu paro de fazer coisas que eu gosto de fazer. E aí quando a gente percebe esses sinais, a gente dá ouvido a eles ou a gente ignora? Porque dar ouvido a esses sinais é poder agir com relação a algo para que não piore. E como que pode ajudar cada um? Então, o exercício físico, a conversa, ligar para alguém importante, conversar. Eu não estou falando mandar áudio de WhatsApp, não. Eu estou falando ouvir a voz, estou falando ter um contato humano. E também não adianta ir para chat de inteligência artificial para conversar, porque também não é por aí, né? A meditação ajuda muito, a terapia, estar com pessoas que gostam. Às vezes é um pet. Você ter um pet traz um conforto naquele momento, ter uma playlist que gosta, assistir um filme que faz bem, um livro, você falou de livros, né? Então, livro. Mas isso parte do autoconhecimento e parte também de uma vontade consciente e de um espaço para poder fazer com que isso aconteça. Só que a gente nutre, né? A vida cresce em terrenos férteis. Quando a gente está plantado num terreno que não tem, que está há muito tempo sem regar, que está muito danificado, às vezes numa empresa onde você não tem esse espaço, talvez você precise mudar de terreno e começar de novo. Então, diria que por aí é um bom caminho. Doutora, só me permita que pet é tão importante, essa troca de amor tão puro que é com o pet, que a gente até criou meditações no Atma para fazer com o pet. Olha. Porque te abre tanto o coração, teu bichinho ali deitado no seu colo, do seu lado, enquanto você vai tentar se amar. Se você se amar do jeito que ele te ama, ou metade do que ele te ama, você já mudou sua vida. Muito bom. Contato. No cuidado com a saúde, nem sempre o desafio é só físico. Muitas vezes a ansiedade, a vergonha ou até o medo de um diagnóstico acabam adiando a busca por ajuda. A Vale Saúde existe para ajudar a diminuir esses obstáculos e facilitar o acesso ao cuidado, de forma mais simples e possível. Com uma assinatura, você tem descontos em consultas, exames, medicamentos e em terapias, inclusive na modalidade online, para cuidar da saúde no seu tempo e no seu espaço. Acesse o site e conheça a Vale Saúde. Karen, e qual que é para a senhora, qual que é a mensagem mais importante para quem está sofrendo em silêncio, né, com medo de pedir ajuda e admitir que não está bem? Não tenha medo. Peça ajuda. Vai com medo mesmo. O medo faz parte do sentimento humano, né? A gente não, enfim, não consegue não ter medo. Mas é melhor fazer algo do que simplesmente ignorar, porque o corpo vai cobrar esse preço. Então, quanto mais a gente ignora os sinais, mais eles vêm e cada vez mais fortes até o momento que você tem que parar. Então, para quem não tem possibilidade de ter um atendimento particular em saúde mental, né, saiba que existem os CAPs, as UBSs, existe um site chamado Mapa Saúde Mental, onde a pessoa pode buscar locais de atendimento gratuitos no país inteiro da área da saúde mental. Então, o fato, às vezes, de não ter um convênio ou não poder pagar, não significa que você não possa ter essa ajuda. O que eu diria é, comece, vai num psiquiatra, vai num psicólogo, às vezes não é o primeiro, né? Assim como às vezes a gente vai em médico e não gosta, vai num próximo, mas não deixe de se cuidar, né? Porque é assim que as coisas podem melhorar. Não é ignorando que a gente resolve, mas e sim cuidando. A gente tá chegando no final, mas eu queria antes perguntar para a Dani o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o seu processo para servir como alerta e inspiração? Que existe luz no fim do túnel, que as pessoas não podem e não deveriam estar sozinhas, que elas precisam buscar ajuda de quem entende. E uma outra coisa que eu queria falar hoje estão usando a palavra burnout de um jeito muito solto, a grosso modo, todo mundo agora, aquele lá teve um burnout.
Esses dias eu até dei uma bronca numa adolescente na fila do mercado. Ela estava passando com o amiguinho, comprando alguma coisa, daí ela, falando pro amiguinho, porque ele não foi na festa sábado, porque ele estava com burnout. Daí eu cutuquei ela, meu marido do lado pensando, meu Deus, ela vai fazer isso de novo. Cutuquei ela e falei, não fala esse tipo de coisa, isso é muito sério para você usar dessa forma. Então, pessoal, o burnout é uma doença, é uma síndrome muito, muito séria, muito, muito difícil para quem passa. E eu sempre falo, só quem passa sabe, só quem sente sabe e que só quem vive sabe. Então não usem assim, não falem assim de qualquer forma e se cuidem. É isso que eu digo. Monge, Satyanata, se você pudesse deixar uma palavra para quem ouve, para quem está vendo a gente e sente que algo não está legal, mas ainda não sabe muito bem o que fazer, que dica que você daria? A maior parte das pessoas que eu encontro não tem ideia da beleza que elas podem ser. Não tem ideia do quanto elas merecem amar e ser amadas e terem uma vida de mais paz e mais presença, ainda com alta produtividade. A maior parte das pessoas vai se contentando em ser uma fração de si mesma. Eu sou assim cansado, a vida é assim mesmo, eu sou assim machucado, eu sou assim encolhido, eu estou só sobrevivendo. Parte desse processo é você dizer, não, eu suspeito que eu tenha mais para dar nesse mundo, eu suspeito que eu tenha todo o direito de viver melhor. Eu acho que tem um brilho dentro de mim que ainda não se manifestou e eu vou encontrar maneiras na terapia, na meditação, no exercício físico, no acolhimento, na mudança da minha rotina de trabalho, para que eu exija que meu brilho brilhe. Porque eu sei que lá no fundo ele existe e ele veio para existir. Bom, depois disso eu só posso agradecer ao Monge Satyanata, a doutora Karen, a Dani, por essa conversa não só maravilhosa, mas necessária e humana para todo mundo. Se você estiver sentindo alguma dificuldade, sobrecarga, ouça os sinais de alerta do seu corpo, procure ajuda. Cuide da sua mente e respeite os seus limites. Vale Saúde, cuidando de você de dentro para fora. Obrigado, gente.